A sociedade dos anos 20 é uma sociedade em franco processo de transformação e a gente tem um entendimento de que a moda, em sendo feita por pessoas, né, ela reflete diretamente as mudanças acontecidas na sociedade. Então, o Brasil ele já tem, em alguma medida, alguma coisa sendo produzida em termos de design, mas nós não temos uma indústria própria. O Brasil somente se industrializa na década de 40 e nós temos as informações em relação à moda ou em relação a consumo de moda vindas de fora. Então as nossas grandes referências são realmente as referências internacionais. Algumas publicações chegam até nós, como a Vogue, que é publicada desde o final do século XIX, mas realmente não há uma identidade de moda brasileira neste momento. Então a gente tem lojas de departamentos, nós temos boutiques de moda que se espalham pelas nossas grandes metrópoles desde o século XIX, atendem, é claro, a um público muito específico que não representa a grande maioria, que é um público que tem um poder aquisitivo um pouco mais alto. A grande faixa do público vem a consumir moda de outra forma, muitas vezes, tá? Então a gente tem o trabalho diretamente com a costureira que está dentro da própria família em muitos momentos, né? A questão do atendimento de bairro, mas ainda assim a busca de referências que são importadas, digamos assim, e que a gente adapta de acordo com as nossas próprias necessidades, né? Então a gente vem ali de décadas anteriores, onde, por exemplo, se a gente for falar na questão da moda feminina, silhuetas muito marcadas, a utilização de espartilhos, um ar muito glamorizado, né? Na Semana de Arte Moderna, os nossos representantes tiveram seríssimas críticas em relação ao público. Se falava no chamado terremoto cultural em São Paulo, porque realmente abalou gostos e estruturas, né, em termos de cultura. Em termos de vestuário, a gente vê isso diretamente na moda dos anos 20. Né? Em muitos momentos a gente atribui a figura da Chanel, por exemplo, que é um grande nome da moda dos anos 20, toda a inovação que a gente vai ver em relação à silhueta, roupas mais confortáveis, mais despojadas, assim, aquele excesso todo de ornamentos, mas a gente pode entender isso pelo aspecto da quebra de padrões estéticos das vanguardas e da própria Semana de 22. Então, eu não consigo enxergar as coisas como desconectadas, mentalidade, cultura, comportamento, arte e moda. A Chanel, é claro, é uma das figuras mais importantes da história da moda. Ela tem grandes contribuições, algumas questões que são polêmicas, inclusive, mas é sempre importante entender ela e a contribuição que ela tem para o cenário da moda dentro de um determinado contexto, como qualquer grande nome da moda, como qualquer grande marca ou acontecimento no cenário da moda. Eu não diria que ela é a causadora de mudanças importantes na moda dos anos 20, mas certamente uma pessoa que em muito contribui, né, para estabilização de algumas mudanças, né, para marcação de transformações importantes no cenário da moda. Então, ainda que a gente tenha toda essa gama de transformações estéticas, culturais vividas no momento, essas transformações por si só não são suficientes para causar mudanças na moda se não houver a questão prática, a execução, né, o trazer isso para o cenário da moda. E é justamente aquilo que a Chanel vem a fazer, né? Ela contribui muito para uma libertação da silhueta feminina e, consequentemente, para uma modificação nos nossos comportamentos. Porque o implicar em utilizar uma roupa mais confortável, porque a roupa dos anos 20 ela é mais reta, ela não tem a cintura tão definida, as roupas são um pouco mais curtas, elas são realmente muito mais confortáveis do que a roupa da Belle Époque, que marca os anos 10, por exemplo, né? E isso implica em uma liberdade muito mais de movimentos, de ir e vir, do exercício de uma série de atividades, né? Que o espartilho, o apertado e a deformação da silhueta acabavam implicando na não execução de muitas tarefas cotidianas, né? Então, se a gente for observar, as peças da Chanel, elas são peças mais retas e muito limpas, né? Então, os detalhes, eles ficam em broches, eles ficam na utilização de colares de pérolas, texturas que são criadas nos tecidos,
mas não necessariamente bordados, flores aplicadas, rendas, tules, sobreposições, como até a década de 10 a gente percebia. Só sempre importante lembrar que não é ela sozinha, né? Existe um contexto que favorece isso, ao mesmo tempo em que existem outras marcas e outros nomes no cenário da moda, né? Nesse início de século, em especial ali entre os anos 20 e os anos 30, que também colaboram muito para a manutenção desse tipo de referência. Então a gente tem marcas como Paul Poiret, a Madeleine Vionnet, que são nomes fortes também da alta costura dos anos 20 e que trabalham basicamente com os mesmos padrões. Em relação à moda masculina, a gente também tem um movimento bem interessante acontecendo nesse período. Durante todo o século XIX e até o início do século XX, até a década de 10, a gente tem um determinado padrão, digamos assim, de elegância na moda masculina, que é o padrão dos chamados dandies. Os dandies eram homens extremamente preocupados com a aparência, extremamente vaidosos, mas ao mesmo tempo muito sóbrios no vestir. Calças muito ajustadas ao corpo, até os anos 10, só para a gente perceber a diferença. Casacos também muito ajustados na cintura. A gente tem inclusive registros de homens que também utilizavam espartilhos para poder definir a cintura, a utilização de luvas, cartolas e, em especial, com o predomínio do preto. A gente vai ter um contraponto bem interessante em relação à moda masculina na década de 20, não apenas em função de todo esse fluxo de mudança de mentalidade, né, do qual a gente estava conversando, mas também porque nos anos 20 a gente tem um certo modismo que é muito interessante a gente observar em relação à vida ao ar livre e à prática de esportes. Se entende que o praticar esportes, mas o praticar esportes ao ar livre é algo que faz bem para a saúde, tomar banho de mar, né, e nadar faz bem para a pele. Então a gente vive muito esse modismo, né, dessa referência do esporte que se reflete no vestuário. Roupas um pouco mais soltas, com tons mais abertos, roupas levemente mais coloridas, não é apenas quebrar com o estereótipo dos dandies, que está muito próximo em relação ao estereótipo feminino, mas é também adequar a vestimenta para um ar um pouco mais esportivo do traje cotidiano. Lembrando que o terno e a camisa e a gravata são peças de uso cotidiano de uma forma geral. A gente tem inclusive fotografias de jogos de futebol nesse momento e a grande parte da população que está lá assistindo aos jogos está de terno e gravata. Então isso implica em calças um pouco mais soltas, paletós um pouco mais largos, cores um pouco mais despojadas. A gente abandona o uso da cartola, né, da bengala, das luvas. Consumir alta costura, vamos combinar que continua sendo algo absolutamente restritivo, né? São peças de altíssimo valor, mas nesse momento são peças muito determinantes em relação ao que se usa, ao que está em voga usar. Diferente de hoje, onde nós invertemos um pouco este processo e onde hoje, entender esse distanciamento, né, de 100 anos, nós vemos muito o processo contrário, a própria alta costura refletir movimentos que nós vemos nas ruas, né? Que é o que a gente chama de bubble up no sistema de moda. A alta costura tem poucas décadas, ela é da década de 1860, então ela ainda é um fenômeno recente nos anos 20. A gente imagina, 50 anos é muito tempo, em termos de história não é. Porque a moda é cultura, moda também é arte, moda é reflexo direto da mentalidade coletiva. Para a gente entender um determinado movimento de moda, a gente tem que entender sobre cultura, sobre arte, também sobre política, também sobre economia, né? Sobre as pessoas, sobre relacionamentos. A gente precisa entender de tudo, porque a moda é uma área extremamente rica e muito multidisciplinar. Moda não é só roupa. A moda ela é muito mais poderosa do que simplesmente uma forma de cobrir o corpo, né? E é nesse sentido que eu busco trabalhar.